Acho que sim. Legal! E aí, você do outro lado, tudo bem? Eu sou a Ingrid e esse é o Geek Spirit e te convido para sentar aqui no sofá de casa para maratonar junto comigo a saga Guardiões da Galáxia. Lembrando aqui que a gente vai trazer não somente a história, mas tudo que você precisa saber sobre a saga, com curiosidades, easter eggs, enfim. Vamos que vamos! Guardiões da Galáxia Volume 1 chegou em 2014, dirigido pelo James Gunn. Lembrando aqui para vocês que é uma premissa super simples, até porque se trata da Marvel. Em 1988, em Missouri, o pequeno Peter Quill está presenciando os últimos momentos de vida da mãe dele, que acabou tendo um câncer, então ela partiu dessa para melhor. E logo em seguida ele acaba sendo abduzido por uma nave espacial, que mais pra frente a gente vê que é do saqueador Yondu. E um pequeno detalhe aqui é porque, na verdade, o Peter Quill é de Colorado, segundo as HQs. Só que aqui eles colocaram em Missouri porque é a cidade natal do diretor, né, do James Gunn. E olha, esse flashback aqui, ele é muito importante para poder trazer aquele background da gente saber como o Peter Quill vai parar no espaço e também da gente comprar esse apego dele que ele tem com o Walkman dele, que ele vive ouvindo músicas, inclusive incríveis músicas, né? Mas também é porque a gente sabe que é uma das últimas coisas que ele tem, né, da Terra e também com relacionado à mãe dele. Então a gente passa 26 anos depois, quando o Peter Quill já tá adulto, ele se tornou um saqueador no espaço também e ele acaba indo atrás de um certo artefato. Teve uma fuga um tanto atrapalhada, mas ele consegue se livrar de uns caras que estavam na cola dele. Até vale lembrar que aqui a gente tem o Chris Pratt com o ator intérprete dele, que na verdade nem seria a primeira opção do James Gunn, tá? Até porque vários atores, como por exemplo Jason Eccles, como Jason Madison, enfim, só que ele acabou impressionando na audição dele, então ele teve que perder aí para poder chegar no shape do personagem 30 quilos, porque ele tava bem gordinho. Mas a gente já vai logo encurtando aqui a questão de que o Peter nem tem noção do que se trata esse objeto que ele estava atrás, né? Esse objeto que ele pegou, que é chamado de Orbe. Mas na verdade é um objeto que tem não só importância para o filme, mas também para todo o universo cinematográfico da Marvel, né? Porque se trata de uma das joias do infinito, que é a joia do poder. Então o que vai faltar, o que não vai faltar aqui é gente atrás dessa joia. E uma dessas pessoas é o Ronan, o acusador, que quer pegar esse Orbe, né, por mando do Thanos. Lembrando que aqui ele fez um acordo com Thanos aí, olha, eu quero que tu acabe com o planeta Xandar, em troca eu trago esse Orbe pra ti. Então, beleza. Então, nesse momento aí, inclusive a Gamora, a gente conhece a Gamora, e a Nebulosa, que são filhas adotivas do Thanos. Elas cresceram no lado do Thanos, então, nesse momento elas estão do lado do Ronan. E até vale citar que o Lee Pace, né, que é o intérprete do Ronan aqui, chegou a fazer teste para Peter Quill, mas ele não passou, então o James Gunn preferiu ele como Ronan e acabou dando super certo. Assim também como essa é a primeira aparição do Josh Brolin como Thanos aqui também no universo cinematográfico da Marvel. Mas até tenho até que falar pra vocês aqui que ele nem foi creditado, tá? Se você for pesquisar lá, você não vai encontrar ele no elenco porque ele foi o último ator escalado e o James Gunn nem queria ele naquele momento, porque, tipo assim, ele não queria colocar o Thanos naquele momento, porém, ele foi convencido pelos produtores e tudo mais lá, o Zé Boné lá queria que começasse desde então, começar a mostrar as intenções do Thanos para poder trazer e chegar lá no Ultimato, que a gente já sabe muito bem do que se trata. E logo depois a gente conhece os caçadores de recompensa, o Rocket, que é um guaxinim geneticamente modificado, e também o Gru, que é uma árvore alienígena, que é tipo assim, ele tem poucas palavras. Na verdade ele só fala, eu sou o Gru, que significa, deixa um like aqui nesse vídeo para poder ter mais vídeos como esse, tá? Já que a gente conheceu agora boa parte dos Guardiões, sendo assim eles têm um encontro um tanto inusitado, até porque o Peter acaba se tornando alvo deles, já que ele possui o Orbe. A Gamora quer pegar o Orbe que tá com ele, assim como o Rocket e o Gru querem pegar a recompensa que tá valendo a cabeça dele. E depois de tanto pega pra capar pra cá, pra lá, eles acabam sendo presos e como a Gamora tem um histórico pesado, né, por ser filha do Thanos, ela acaba se tornando alvo dentro da cadeia. Ela vai te proteger por muito tempo! Inclusive é nesse momento que a gente conhece o grandalhão Drax, que a todo custo quer vingança já que ele perdeu sua família por conta do Ronan. Então ele resolve se vingar em cima da Gamora. E assim como o Chris não foi a primeira opção para fazer o Peter Quill, a Zoe Saldana também não foi a primeira opção para Gamora, até porque a primeira escolha seria a Amanda Seyfried. Só que a Seyfried não quis, simplesmente porque ela não queria passar o tempo inteiro lá na maquiagem. Mas a Zoe aceitou o papel e inclusive ela até brincou dizendo que já que ela já foi azul por ela ter feito Avatar, agora era uma boa oportunidade dela também ser verde. E tanto a Zoe quanto o Dave Bautista, que faz o Drax, ficaram mais de 5 horas no set de maquiagem, mas eles levaram super de boa. Inclusive, você consegue imaginar que o Jason Momoa chegou a fazer um teste para esse papel?
Então, ele fez, mas ele acabou recusando simplesmente porque ele não queria ficar vinculado com um papel de um cara bruto e burro, e acabou deixando assim pro Dave. Voltando para a história, o Peter consegue convencer o Drax a não matar a Gamora, ao invés disso que ele possa usar a influência dela para poder chegar diretamente no Ronan e ter a sua vingança. E é nesse momento que a gente descobre a real intenção da Gamora, que na verdade ela não queria pegar o orbe para entregar pro Ronan e pro Thanos, ela sim iria atrair os dois, pegando esse orbe para poder salvar o planeta Xandar e ainda tirar um trocado, porque ela venderia para uma outra pessoa. E então assim a equipe se une para não só sair da cadeia, mas também para pegar esse orbe, levar para esse tal comprador e dividir o dinheiro por igual entre quase todos, já que o Drax não queria dinheiro e sim ele tá atrás da vingança. E aí que mais uma vez rola tiro, porrada e bomba, dedo no cu, gritaria, e eles conseguem sair de lá. Mas na verdade ele sai por conta das habilidades do Rocket, né? Que além de ser um cara muito bom no tiro, ele também é muito esperto. E só para dar vida para esse personagem são necessários 3 atores, tá? Começando pelo Sean Gunn, que é irmão do James Gunn, que dá a vida para ele através da captura de movimentos no set. O Bradley Cooper dá a voz e o terceiro ator é um guaxinim real chamado Orel, que é lógico que é ele que traz toda a cara do personagem, assim também como James Gunn levou ele inclusive para a premiere do filme. E enquanto eles estão lá se matando para sair da cadeia, o Yondu vai atrás do primeiro negociante em que o Peter foi e que não aceitou comprar o orbe, para querer saber do que se tratava. E então esse vendedor, esse negociante acaba contando que se tratar de uma das joias do infinito, colocando assim o Yondu também atrás desse artefato. Depois de sair da cadeia, a Gamora fala para eles irem para lugar nenhum encontrar com o comprador do orbe, que se trata do colecionador, que inclusive a gente pega várias referências como Howard o Pato, o Cosmo, o cão espacial soviético, e é justamente lá naquele local que o colecionador, que vamos dizer tem uma vibe de Clodovil, acaba contando para eles que se trata de uma joia do infinito, a joia do poder. Só que aí acabou mais outra confusão, né? Porque eles não podem chegar num lugar que acaba gerando confusão. Até porque quando esse colecionador diz que nenhum ser pode encostar nessa joia porque acaba sendo destruído, a menina lá que estava sofrendo, estava comendo pão que o Gel amassou com esse colecionador, encosta e acaba gerando uma destruição geral. E no meio dessa confusão toda, o Drax, que não quer saber de outra coisa a não ser vingança, tem a brilhante ideia de atrair o Ronan para aquele local para poder se vingar, mas que na verdade não deu nem pro cara suar, acabou levando uma surra enquanto rolou todas as perseguições e combates espaciais entre os outros guardiões também. E nesse momento a Gamora acaba sendo atingida e fica flutuando no espaço. Só que o Peter acaba com uma forma de tentar salvar a vida dela, ele acaba entregando a localização dele pro Yondu, que tá atrás dele, né, para poder capturar os dois. Agora, depois desse embate, o Ronan consegue pegar o orbe, inclusive trai o Thanos, ficando com a joia do poder e acoplando na arma dele, se tornando muito mais poderoso. Como eu prometi. Traga o anel. Mestre, não faça isso. E apesar do Peter ter sido capturado pelo Yondu, tanto ele quanto a Gamora conseguem convencer o Yondu a ajudar para poder salvar o planeta de Xandar, né? Aproveitando que a Gamora já fez parte do grupo do Ronan, ela sabe como as coisas funcionam lá dentro. Então eles aproveitaram essa vantagem. Só que é aquela coisa, parte do acordo em que eles entregariam o orbe pro Yondu, eles não iriam cumprir. Já chegando na parte do combate aéreo, que basicamente é uma missão suicida e só não foi pior porque a tropa nova resolveu ajudar a equipe. E de uma forma meio doida, o Rocket colide a nave dele contra a nave do Ronan. Só que isso faria com que a nave caísse, então o Gru resolve salvar todo mundo da equipe, numa cena muito emocionante, já que ele juntou todos os seus colegas, se sacrificando, dizendo: "Nós somos Gru". Por que tá fazendo isso? Por quê? Nós somos. E é claro que eu não poderia deixar de mencionar que o Vin Diesel dá a voz pro Gru, mas se tu achas que foi tão fácil assim pra ele ganhar esse cachê, não foi não, tá? Porque além de ele ter falado inúmeras vezes a mesma frase, "eu sou o Gru", por vários tipos de formas, ele também falou em mais de 8 línguas, tá?
incluindo a língua portuguesa. E, inclusive, também vale até falar que foi bem na época em que ele estava bem triste por conta da perda do Paul Walker, né, lá de Velozes e Furiosos, e isso ajudou muito na recuperação dele. Mas o Rocket, numa mistura de luto com raiva, começa a montar uma nova arma com os destroços da nave, enquanto o Peter, cantando e dançando de uma forma bem tosca, procura distrair o Ronan. Mas é assim que o Drax com o Rocket conseguem atirar no martelo para que a joia saia da arma, fazendo com que o Peter pegue a joia. E o que todo mundo esperaria era que nesse exato momento ele acabasse sendo destruído, mas não foi isso que aconteceu. Então, um foi segurando a mão do outro e a equipe foi se juntando um a um. Ai, meu Deus, é a parte que eu lembro do Chaves. Ai, professor Girard! Mas não foi assim que aconteceu, já que o Peter consegue segurar o rojão, tá? Então, um por um foi se juntando com ele e aí eles conseguiram utilizar o poder da joia para poder destruir o Ronan. Mas antes do Ronan ir pro Beleléu, ainda acaba chamando eles de Guardiões da Galáxia, que foi de uma forma irônica, porém acabou ficando esse o nome da equipe. Seus Guardiões da Galáxia! Mas pra finalizar o filme, era lógico que o Yondu ia querer a parte dele do acordo, né? Então ele cobra o orbe do Peter, que acaba entregando um orbe falso. Até porque o verdadeiro, ele entrega pra tropa nova, ou seja, ele fez a coisa certa. E se tratando da Marvel, era lógico que teria um gancho para a próxima continuação. Não somente a continuação para o próprio universo da MCU, né? Que como foi a introdução do Thanos aqui. Mas também a gente tem o gancho de que eles mostram que, na verdade, o Peter só conseguiu segurar a Joia do Infinito por um bom tempo, porque ele é uma parte humano e uma parte outra coisa que vai ficar pro volume 2, assim como a gente vê que ele realmente consegue abrir o presente que ele ganhou lá quando a mãe dele acabou falecendo e que entrega pra gente mais uma fita de um mix perfeito, revelando pra gente que vai ter sim um volume 2. Outro ponto característico também são os pós-créditos. A gente teve dois. Um primeiro que na verdade é bem inútil, e o segundo que também é um pouco inútil, porém é fofo, que a gente vendo o Baby Groot, que tá dançando lá, inclusive ele para de dançar quando o Drax começa a olhar, e essa captura aí, na verdade, são das danças do próprio James Gunn. A gente teve um filme de muito sucesso, afinal de contas ele teve um orçamento de 170 milhões e teve um rendimento aí de mais de 773 milhões nas bilheterias mundiais. E assim como no volume 1, a gente também tem aqui um flashback no início do filme, mostrando Mystery em 1980, mostrando agora um casal de namorados que na verdade se trata dos pais do Peter, sendo que o boy aqui acaba mostrando uma flor que ele acabou plantando, e isso vai fazer sentido pra gente um pouco mais lá pro final do filme. Então, a gente passa 34 anos e encontra os Guardiões da Galáxia protegendo um sistema de baterias contra um monstro espacial, e como pagamento, eles recebem a nebulosa para poder levar ela para a prisão de Xandar. Só que como nada sai perfeitamente como deveria acontecer, tem que ter um BO, né? E se trata de quem? Do Rocket, que resolve roubar algumas baterias. Essas baterias que eles foram contratados para poder proteger, o Rocket vai lá e rouba. O que põe uma frota inteira dos soberanos atrás do grupo. E quando eles são encurralados, alguém chega e acaba derrotando todas as naves para eles. Só que eles acabam caindo em Berhert. E então eles conhecem quem foi a pessoa que salvou eles. Na verdade se trata do Ego, o planeta vivo que revela ser o pai do Peter. E mais, ele ainda acaba falando que o Yondu foi contratado para poder buscar ele na Terra quando ele tinha perdido a mãe. Só que por algum motivo o Yondu nunca chegou a entregar ele pro pai. E o Kurt Russell foi convidado para fazer esse papel aqui porque simplesmente o Chris escolheu, ele pediu por ele. Mas a gente tem que falar aqui que o Gunn, na verdade, ele já estava há muito tempo querendo esse personagem aqui no universo dele. Só que tenho que te falar que, na verdade, o Ego faz parte do Quarteto Fantástico, do universo do Quarteto Fantástico, que na época era da Fox. Então, por muita insistência do James Gunn, eles conseguiram trazer para Marvel. Enquanto isso, o Yondu tá todo ferrado, né? Até porque ele tenta falar com o antigo colega dele, saqueador, o Starkar, né? Que aqui teve o Sylvester Stallone dando uma ponta. Ele acaba sendo, tipo assim, ignorado. Ele fez uma quebra no código dos saqueadores, que é nunca sequestrar crianças. Então, desde que ele pegou o Peter, ele acabou sendo ignorado pelos outros saqueadores. Já que os soberanos não conseguiram deter os guardiões por conta do roubo das baterias lá, então eles vão querer reforços e contratam o Yondu para ir atrás deles. Nesse exato momento, eles acabam se dividindo, tá? Como eles estavam
Sem nave, né? O Peter resolve ir junto com o pai, leva a Gamora e leva o Drax junto, enquanto o Rocket e o Groot ficam em Berré, tomando conta da nebulosa para poder consertar também a nave. E apesar do Rocket ser bem genioso e ter o controle de várias armadilhas, ele não consegue, né, deter o grupo do Yondo, que acaba encurralando ele. Mas aí que acontece o babado, já que, como ele tá totalmente sem moral com o grupo, eles resolvem fazer um motim com a ajuda da nebulosa, e com esse motim, eles pegam o Yondo e o Rocket e prendem, acabam matando todo mundo que tava do lado do Yondo e inclusive pegam o Baby Groot para fazer de mascote. E para tentar escapar, eles pedem a ajuda do Baby Groot, que acaba se atrapalhando, né? Ele ainda tá novinho, então tá meio confuso e não consegue levar o que eles pedem. Mas com a ajuda do Krogling, eles conseguem pegar o protótipo de Barbatana para a cabeça do Yondo, que acaba trazendo aquele visual original das HQs que muita gente tinha reclamado no primeiro filme, que a Barbatana dele tava muito pequena. E agora que ele tem o protótipo dele, ele já pode assoviar à vontade, fio-fio pra cá, fio-fio pra lá, e mata todo mundo que dava do bando que tava lá amotinado. Lembrando que o Krogling também é interpretado pelo Sean Gunn, tá? O irmão do James Gunn, que faz o capitão de movimentos lá do Rocket e também faz a Adoninha lá em Esquadrão Suicida. Já lá no planeta Ego, o Peter vai ficando encantado pelo pai, né? Na verdade, ele vai ficando encantado em descobrir que ele também tem os mesmos poderes do pai, que ele não é simplesmente um humano qualquer, mas a cada momento que passa, ele vai se envolvendo mais pela história do pai dele. Enquanto isso, a Gamora vai percebendo que as coisas não são tão perfeitas assim como parece e acaba se tocando que a Mantis se esconde alguma coisa, né? Inclusive, ela acaba brigando um pouco com o Peter, que não aceita, ele não quer aceitar que tem algo de errado acontecendo. Foi você quem quis vir pra cá. Aquela garota, Mantis, ela tem medo de alguma coisa. Ele é meu pai. Tem meu sangue. Você tá com inveja porque eu sou um meio-deus. Você é insuportável quando quer. E no momento que a Gamora, depois de brigar com o Peter, sai do palácio, acaba chegando a Nebulosa, né? Que tá com sangue nos olhos e quer se vingar da irmã a qualquer custo. Lembrando que a Nebulosa sempre foi aquela irmã, né, a filha do Thanos, que nunca foi a preferida, sempre é a Gamora a preferida, ela sempre é a perfeita que faz tudo. Então, ela quer se vingar sim da irmã. Mas depois de muita briga, elas acabam assim, de uma maneira fria, porém do jeito delas conseguem fazer as pazes. E é nesse momento que elas se deparam com uma montanha de cadáveres e ficam tipo sem entender do que se tratava. Então, a Mantis conta, não só para elas duas, mas também para o Drax, que essas caveiras se tratam dos filhos do Ego e que eles têm que fazer o possível para poder ajudar o Peter, senão ele também vai ter o mesmo destino. O Peter acaba resistindo ao plano do pai, que na verdade quer expandir. Ele não quer ficar somente nesse planeta, mas ele quer se expandir por todo o universo. Ou seja, ele acabou cruzando com várias espécies de vários planetas para tentar conseguir um filho que tivesse o mesmo poder dele, para que ele conseguisse conseguir essa expansão que ele queria. Então ele precisava de mais poder. Mas é aquela coisa, o Peter não aceita muito bem, então se não quer por bem, vai por mal. E ele acaba pegando e aprisionando e tomando conta do Peter. Eternidade. Mas o caldo entorna mesmo, porque além dele quebrar o Walkman do filho, ele simplesmente conta que ele implantou o câncer na mãe dele. Então o Peter fica pistola e vai com tudo pra cima do pai. Colocar aquele tumor nela. O quê? E quando a equipe se une e dessa vez eles conseguem ter um tempo para poder raciocinar e ver o que vão fazer para deter o Ego, o Yondo acaba contando pro Peter que na verdade ele nunca entregou o filho pro pai, porque ele descobriu qual era o propósito do Ego, né? O que ele estava fazendo com essas crianças que ele capturava e levava para ele, e por não querer o mesmo destino pro Peter, ele acaba ficando com a criança, e não simplesmente por ele ser um facilitador, por ser pequeno o suficiente para poder roubar mais fácil para ele. Então agora eles tinham um objetivo bem simples, eles precisavam destruir o núcleo do Ego para poder derrotar ele. Mas se eles já não tivessem problemas suficientes, ainda chega a tropa dos soberanos para deixar a merda ainda pior. A Mantis, para conseguir tempo, põe o Ego para dormir, e enquanto eles se livram da tropa do soberano, o Rocket faz uma bomba com aquelas baterias roubadas e só tem uma pessoa pequena o suficiente para poder armar a bomba e colocar no cérebro do Ego, que se trata justamente do Baby Groot. O que traz pra gente aqui duas pequenas referências do mesmo filme, até porque aqui, mostrando que o Baby Groot é pequeno o suficiente para entrar em locais para poder cumprir a missão,
é o que lembra o Peter pequeno que entrava em locais pequenos suficientes para que ele pudesse fazer os roubos pro Yondo. Além de que ele precisa colocar uma bomba no cérebro do Ego, que é justamente como o Ego fez. Ele implantou um câncer no cérebro da mãe do Peter. Ou seja, nada aqui é por acaso. E apesar daquela aflição que todo mundo fica sabendo da confusão que é o Baby Gru, ele acaba apertando o botão certo, e então agora eles têm 5 minutos para poder escapar daquele local, antes que a bomba exploda. E apesar da dificuldade, quase todo mundo consegue chegar na nave, se deixando somente para trás o Yondo com o Peter, porque o Yondo ele se recusou a deixar o Peter para trás, que estava lá no pega para capar com o pai. Mas quando realmente a bomba começa a explodir, o Yondo consegue salvar o Peter. Lembrando que, como eu falei para vocês, esse filme basicamente é baseado naquele drama de pai e filho, mas não é exatamente aquele pai e filho, tanto o Ego quanto o Peter, mas sim mostrando também que o Yondo foi um grande pai pro Peter e acaba se sacrificando, salvando a vida do filho. Até porque a gente aquela coisa, né? Pai é quem cria. E depois da explosão conseguir desintegrar o Ego, agora eles vão poder fazer um funeral pro Yondo, né? Que teve um funeral honroso com a presença de todos os saqueadores, inclusive aqueles que tinham ignorado ele no início do filme. E já que o Peter não tinha mais Walkman, o Kroglen entrega para ele um Zune, que tem mais de 300 músicas dizendo que o Yondo tinha encontrado e guardado para dar para ele. Só que tem uma pequena piadinha aí, já que ele acaba dizendo que esse Zune era muito usado na Terra. Só que na verdade a gente sabe que foi um fiasco e que na verdade quem domina isso daí é o iPod. Assim também, como mais que merecido, o Kroglen acaba ganhando aquela flecha lá do Fio-Fio que era do Yondo, então ele acabou herdando isso daí do seu antigo chefe. E como já esperado, é lógico que teriam pós-créditos, sendo que um acaba mostrando vários saqueadores, lembrando que, se você não sabia, nas HQs, os Guardiões da Galáxia originais não são esses que a gente conhece agora, e sim, desse pequeno pós-crédito que apareceu, tem alguns desses que eram Guardiões originais das HQs. E é lógico que eles deixariam algum gancho aí pra gente para uma continuação, então eles trazem um pós-crédito rapidinho com a Suma Sacerdotisa lá dos Soberanos, mostrando que ela criou algo para poder derrotar os Guardiões, que se trata de um Adam. Ou seja, o que acabou especulando pra gente aí que era o Adam Warlock. E assim como o volume 1, o volume 2 também arrecadou muita grana. Ele teve um orçamento de 200 milhões, mas ganhou uma faixa aí de mais de 869 milhões na bilheteria mundial. Ou seja, acabou superando bastante aí o primeiro filme. E como esse volume 2 foi lá em 2017 e o volume 3 só chegou agora em 2023, lógico que eles tinham que dar um gostinho de quero mais pra gente, então eles trouxeram o Guardiões da Galáxia edição especial de Natal. Eu não vou falar aqui, mas basicamente o que tem de mais importante lá foi a revelação da Mantis, que contou pro Peter que na verdade eles são irmãos, que ela também era filha do Ego, mas que ela ficou com medo de contar por conta dos traumas que eles tiveram passado lá aqui, no caso, nesse segundo filme. Mas eu tenho que deixar bem claro aqui pra vocês que logo logo a gente vai soltar a parte 2 com o Guardiões da Galáxia 3, né, que faz parte da fase 4 aí da Marvel. A gente vai trazer aqui com bastante curiosidade, com coisas por trás das câmeras pra vocês aí. Então não deixa de acompanhar aqui a gente e deixar aqui nos comentários qual é a tua sugestão de próxima saga pra maratonar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado por ficar até aqui, um beijão e tchau!